Salve, salve turma! Heré! Espero que estejam todas e todos bem, em paz e com saúde. Aqui é o professor Reinaldo da Botânica e vamos dando continuidade hoje ao estudo da morfologia vegetal aqui na nossa disciplina. Nas aulas anteriores a gente teve a oportunidade de estudar sobre a diversidade morfológica e a classificação dos órgãos vegetativos das angiospermas, ou seja, raízes, caules e folhas, e a partir de agora, nas duas últimas aulas da disciplina, vamos tratar dos órgãos reprodutivos das angiospermas. Ou seja, na videoaula de hoje falaremos sobre as flores, na próxima encerraremos com os frutos e sementes. Beleza? Então vamos prosear, que a aula de hoje está bem florida. Então primeiro, o que são as flores, né? Quais são suas principais características, funções e origens? Enfim, quando a gente fala de flores, é importante lembrar que estamos falando de um grande grupo vegetal das angiospermas, que é o único grupo que produz flores. E a partir das flores se desenvolvem os frutos, né? Então, o grupo das angiospermas é o mais diverso entre os vegetais e também um grupo que coevoluiu por suas estratégias de reprodução sexuada e até mesmo por causa das flores e frutos, coevoluiu com interações com as mais diversas espécies animais, inclusive com a nossa. A maior parte das plantas que a gente usa no cotidiano, seja na alimentação, seja do ponto de vista terapêutico, né, na medicina, na farmácia, em várias áreas da nossa vida, são angiospermas, né, a grande maioria, o grupo mais amplo, mais diverso, mais presente na nossa vida e de interação íntima com a diversidade animal também, né. E as flores são, então, conjuntos de folhas adaptadas à reprodução sexuada. E elas são compostas por verticilos florais. Os verticilos florais são os diferentes conjuntos de folhas modificadas que compõem uma flor, né? Então uma flor é um órgão complexo, ele tem pelo menos 4 verticilos florais que nós vamos falar à frente, né? Cálice, corola, androceu e gineceu. E cada verticilo floral em cada espécie se organiza de uma maneira diferente. As funções, então, das flores estão claramente definidas, né? Atuar na reprodução sexuada, né? Tem estratégias de atrair organismos, animais polinizadores, que vão contribuir para transportar os grãos de pólen e promover a fecundação cruzada, né? Nessa estratégia de reprodução sexuada das angiospermas. Então é nas flores onde são produzidos os grãos de pólen e os óvulos, por sua vez os esporos, que depois darão origem aos gametófitos e gametas, né, que atuarão nessa reprodução sexuada das angiospermas. E de onde vêm as flores? Elas se desenvolvem a partir das gemas, né, ou do meristema apical do caule ou de meristemas axilares. Você já deve ter visto aí, tem exemplo de flor tanto em axila de ramo, tem espécies que dão flores apenas nas gemas apicais, né? Então, falar de flores é importante a gente, para entender as partes da flor, né, essa morfologia floral, é importante também a gente relembrar aí o ciclo de vida das angiospermas, né, como que ocorre essa reprodução sexuada nesse grupo vegetal, que é o grupo mais importante e relevante na vida humana, né? Então, vamos lá. Aqui estou exemplificando uma flor hermafrodita, ou seja, uma flor que é capaz de produzir esporos, gametas masculinos e femininos na mesma flor, tá? Então nós temos nessa flor o óvulo, que seria a estrutura feminina, né? Dentro do óvulo, o gametófito, ou seja, o saco embrionário, onde tem a oosfera, né? A oosfera, uma célula N, beleza? Então é dentro do saco embrionário onde ocorre a meiose e produz a oosfera, o gameta feminino, né? Do outro lado, nós temos a antera, né? Dentro dos estames, onde ocorre meiose
e a produção dos micrósporos, também N, né, haploides, e que se organizam em grãos de pólen. Então vejam, as flores, uma flor hermafrodita, que no caso ela tem uma estrutura feminina, um conjunto de folhas modificadas para condição feminina, que é o carpelo. Dentro dele vai ter o saco embrionário, né, com o óvulo contendo a oosfera, né, e por outro lado os estames produzindo micrósporos que dão origem aos grãos de pólen, que são um gametófito masculino. Então, as plantas têm as mais diversas formas de fecundação cruzada, mas um grão de pólen necessariamente tem que sair do estame, né, do androceu de uma flor, viajar para encontrar, né, uma oosfera em outra flor. São sexuada nas angiospermas. E os grãos de pólen vão das mais diversas maneiras, né? Algumas espécies fazem polinização pelo vento, outras dependem da ação de animais, como aves, insetos, mamíferos, né? Mas o fato é que quando o grão de pólen atinge o carpelo, o gineceu de uma outra flor, ele germina, né? Então, dá origem ao chamado tubo polínico, né? Que vai penetrar literalmente no gineceu, até empurrando essas duas células espermáticas haploides, né, para dentro do saco embrionário. Interessante que o grão de pólen, ele então tem duas células N, duas células haploides, tá? Como se ele contivesse dois esporos, né? E ele aqui, ao adentrar o saco embrionário, uma dessas células haploides vai fecundar a oosfera, que vai formar o zigoto, vai dar origem ao embrião, ou seja, já um novo indivíduo, né? E a outra célula espermática vai fecundar esses dois núcleos polares que estão aí no saco embrionário. O saco embrionário é formado por diferentes células e tem esses dois núcleos embrionários que então são fecundados formando um tecido triploide chamado endosperma. Então, na próxima aula que nós vamos falar de frutos e sementes, essa transformação, né, do gineceu no fruto contendo a semente é fundamental para a gente. Então, entender isso hoje aqui primeiro, né? Então, a gente chama esse processo de dupla fecundação das angiospermas, no qual o grão de pólen carrega duas células haploides, uma fecunda a oosfera e dá origem ao zigoto, que vai ser o embrião, né, de um novo indivíduo, e os dois núcleos polares se fundem à segunda célula espermática do grão de pólen e elas se dividem por mitose, formando como se fosse um parênquima de reserva que vai nutrir o embrião, chamado endosperma, que é um tecido triploide, né, por vir também de um processo de fecundação. E a partir daí, a semente madura, né, ou seja, o embrião e seus tecidos de reserva, nós vamos falar melhor sobre eles na aula que vem, vai dar origem a uma nova planta, a um novo esporófito. Então esse é um geral aqui da reprodução das angiospermas, para a gente dar essa relembrada, e nós vamos vendo como que a morfologia floral ela influencia diretamente na morfologia dos frutos e das sementes, como nós vamos falar na aula que vem. Agora, falando sobre morfologia externa das flores. Quais são as partes de uma flor? Então, primeiro, o pedúnculo. Pedúnculo é o cabinho da flor, né? Em algumas flores também, em algumas literaturas, você pode encontrar o nome pedicelo, mas a gente utiliza pedúnculo, de acordo com as nossas referências. A flor tem um receptáculo. O receptáculo é uma estrutura na qual todos os verticilos florais estão inseridos. Então, o receptáculo recebe, né, é a base da flor, onde todos os outros verticilos florais vão estar inseridos. Tá? Depois, na sequência, nós temos, a gente sempre analisa uma flor de fora para dentro, né?
Então, as sépalas, né, o conjunto de sépalas forma o cálice, beleza? Né? Internamente, as sépalas, nós temos as pétalas, o conjunto de pétalas forma a corola, ok? Geralmente o cálice ele tem uma função de proteção da flor quando ela está em formação, no que a gente chama de botão floral, antes da antese, que é a abertura da flor. E as pétalas, na maioria das vezes, têm uma função atrativa, por terem cores diferentes, podem ter estruturas secretoras também. Então, na corola, geralmente ela funciona como uma estratégia de atração, interação visual aí com organismos polinizadores. Tá? Ou seja, esses são os verticilos protetores das flores. E, internamente, os verticilos reprodutores, que são o androceu. O androceu é o conjunto de estames. Então, o androceu é o verticilo, vamos dizer, masculino da flor. E os estames, eles têm duas partes. O filete, que é o cabinho do estame, e a antera, que são as cápsulas onde são produzidos e liberados os grãos de pólen. Já o verticilo feminino da flor, a gente chama de gineceu. E o gineceu é formado por um ou mais carpelos. Então, o conjunto de carpelos forma o gineceu das flores. E o carpelo, ele tem como sua estrutura, ele é formado pelo ovário, que é essa parte arredondada, basal, né? Dentro do ovário que a gente encontra os óvulos, dentro dos óvulos, saco embrionário ou esfera, como a gente viu anteriormente, né? E o carpelo geralmente tem esse formato de garrafinha, sendo que a base, né, arredondada aqui seria o ovário, né, e esse cabinho, né, o pescoço da garrafa, a gente chama de estilete. E o estigma, parafraseando aquele velho clássico da década de 90, o estigma é como se fosse a boquinha da garrafa. Então é a parte superior do gineceu, do carpelo, beleza? Então estão aí os 4 verticilos florais. Os verticilos protetores, cálice e corola, cálice o conjunto de sépalas, corola o conjunto de pétalas, e os verticilos reprodutores, né? O androceu é o conjunto de estames, gineceu o conjunto de carpelos, beleza? Agora falar um pouquinho sobre cada um desses verticilos e suas formas de classificação. Então, os verticilos protetores cálice e corola, esse conjunto cálice e corola, a gente chama de perianto. E o perianto pode ser classificado de diferentes formas. A gente tem flores chamadas diclamídeas, são flores que têm cálice e corola, ou seja, tem 2 verticilos em seu perianto. Né? Tem sépalas e tem pétalas. Né? Dentre as diclamídeas, nós temos as homoclamídeas, que tem o cálice diferente da corola, né? O cálice semelhante à corola, ou seja, tem os 2 verticilos, mas o cálice é semelhante à corola, como é o caso dos lírios. Então o lírio não tem pétalas nem sépalas, ele tem tépalas, porque você não consegue distinguir cálice e corola, as duas são iguais. Beleza? E as heteroclamídeas, né, geralmente tem o cálice morfologicamente diferente da corola. Então aqui embaixo um exemplo, né, monoclamídeas, né, uma imagem, diclamídeas. As monoclamídeas são aquelas que têm apenas cálice e não possuem corola. E tem as plantas aclamídeas, que são aquelas que não têm perianto, não têm nem cálice, nem corola. Sobre a classificação do cálice. Quanto à união das sépalas, a gente classifica um cálice como gamosépalo. Um cálice gamosépalo é quando as sépalas estão unidas, fundidas, coladas entre si. Então os verticilos florais podem ter fusão entre peças, seja dentro de um mesmo verticilo, seja fusão de peças com outros verticilos.
tá? Então, no caso das gamosépalas, tem sépalas unidas entre si, como o exemplo dessa imagem aqui. A gente não consegue distinguir as sépalas, pois elas estão todas fundidas. Já no caso de um cálice dialisépalo, as sépalas estão descoladas umas das outras, como mostra essa imagem aqui à direita, um cálice dialisépalo da própria roseira. Você consegue destacar uma sépala independentemente da outra. Na corola, a gente também pode classificar da mesma forma. Temos corolas dialipétalas, ou seja, tem pétalas separadas entre si. Ou seja, só dá para brincar de bem me quer e mal me quer com corolas dialipétalas, ok? Em corolas gamopétalas, as pétalas estão fundidas entre si, coladas. É só vocês lembrarem, gamo, quando a gente está igual quando a gente está chonadinho, a gente quer ficar gamadinho. Então gamado é colado aí nesse caso, as gamopétalas. Então tem as pétalas coladas entre si, e aí podem formar uma diversidade enorme de padrões de corola que inclusive determinam, ajudam na identificação de diferentes famílias vegetais. Então, mas com corola gamopétala não dá para brincar de bem me quer, mal me quer, porque elas estão fundidas, então só se for rasgando. Enfim, aí tem vários tipos de corola gamopétala que estão identificados aqui embaixo. Por exemplo, a corola ligular, que é típico das flores compostas, da família Asterácea. Corola infundibuliforme, que é em forma de funil, típica da família Convolvulácea. A corola campanulada, em forma de campainha. Corola cruciforme, que ela forma um tubo com as pétalas fundidas, mas que depois se destacam em forma de cruz. Corolas tubulares em forma de tubo, corolas papilionadas, como essa aqui no caso das clitórias, da família leguminosa, família do feijão. As corolas labiadas, como a gente vê no caso da família Labiatae ou Lamiaceae, das ervas aromáticas, manjericão, alecrim, etc. Corola aclavelada. Então, tem vários padrões de corolas gamopétalas que formam estruturas específicas, ali adaptadas aos seus processos de polinização, atração e interação com os animais que as visitam. Sobre simetria floral, a gente pode classificar as flores como assimétricas, quando não tem simetria floral aparente, simetria floral, quando a gente fala, são padrões ali de simetria na disposição das peças florais. Temos as flores que são zigomorfas. As flores zigomorfas têm simetria bilateral, ou seja, mais ou menos igual a gente, Se a gente traçar um eixo longitudinal, ela tem dois lados simétricos. Exemplo, as leguminosas, a família das orquídeas, as orquidáceas são zigomorfas. Já outras flores têm o padrão actinomorfo. Então, simetria actinomorfa, que como exemplo da tulipa, as roseiras, elas têm um padrão de simetria radial, ou seja, você pode cortar ela em diferentes eixos, como fatias de pizza, por exemplo, em raios. Então vejam só, aqui o exemplo de uma flor com simetria radial, claro, aqui um exemplo de uma flor com padrão de simetria bilateral, dois lados semelhantes. E agora vamos falar um pouco sobre a classificação das flores quanto à sexualidade. Inclusive nesse quesito, é bom destacar que o reino vegetal ele é muito diverso em relação à sexualidade, estratégias de reprodução sexuada. E interessante, a
a gente também refletir, aprender, né, sobre a diversidade sexual em vegetais, é importante também para a gente refletir sobre essa própria diversidade sexual na natureza, né, em todas as espécies, né? Mas, enfim, falando sobre as plantas, que não tem preconceito e discriminação com a sexualidade umas das outras, muito pelo contrário, né, podemos aprender muito com elas, vamos observando aqui, né, quanto à sexualidade, a gente pode classificar as flores como flores estéreis. Flores estéreis geralmente não têm gineceu nem androceu. Então, mas por que uma flor que é um órgão sexuado não teria gineceu nem androceu? Bem, algumas flores estéreis surgiram de processos evolutivos de vegetais que acabaram tendo maior sucesso ou na reprodução assexuada, então deixaram de investir energia em reprodução sexuada e foram sendo selecionadas variedades, linhagens sem androceu e sem gineceu. E em outros casos, o próprio trabalho de seleção artificial humano, né, principalmente na indústria de plantas ornamentais, né, foi tornando flores estéreis reproduzidas a partir de estratégias assexuadas, clonagem, né, e selecionando variedades sem gineceu e sem androceu. Então, mas existem flores estéreis. Flores hermafroditas, como essas que a gente mostra aí nas figurinhas, as mais didáticas, né, que tem gineceu e androceu na mesma flor, né, então tem com gineceu e com androceu. Uma flor hermafrodita é capaz de produzir tanto grão de pólen quanto óvulos, né. Mas, importante, as plantas têm mecanismos para evitar a autopolinização, tá? Então, algumas das estratégias, por exemplo, às vezes o estigma, a parte feminina, fica mais alta do que os estames, para evitar, por exemplo, que chova grão de pólen em cima do próprio estigma dessa flor. Então há uma estratégia de separação espacial. Em outros casos também uma estratégia de separação temporal, ou seja, a mesma flor hermafrodita tem gineceu e androceu, né? Mas, por exemplo, ela produz grão de pólen primeiro, depois que ela terminou a produção de grão de pólen, que amadurece e se abre o seu estigma, ou seja, para ela não receber grão de pólen dela mesma, né? Ela só abre o estigma dela para receber grão de pólen de outro depois que ela já terminou de produzir seu pólen. Então as plantas têm estratégias diferentes para evitar a autofecundação, que do ponto de vista genético evolutivo não é interessante, né? E nós temos flores unissexuais. Tá? Flores unissexuais ou monóclinas, elas podem ser unissexuais femininas, quando elas têm apenas gineceu, e podem ser unissexuais masculinas, quando tem apenas o androceu. Beleza? Então isso é como a gente classifica a sexualidade das flores. Mas a gente pode classificar a sexualidade das espécies. Tá? Então, quando a gente classifica as flores e espécies vegetais quanto à sexualidade, a gente tem diferentes padrões. Tá? Então, por exemplo, nós temos plantas monóicas, espécies monóicas, que são oikos casa. Então, elas têm órgãos masculinos e femininos na mesma casa, na mesma planta, no mesmo indivíduo. Então, o mesmo indivíduo tem órgãos femininos e masculinos. Ok? Então, nós temos plantas monóicas díclinas, quando elas possuem flores unissexuais masculino e feminino no mesmo indivíduo. Então vejam bem, esse indivíduo aqui é capaz de produzir flores femininas, que só tem gineceu, e em outros ramos, flores apenas masculinas. Na verdade eu falei trocado aqui, vocês perceberam, né? No caso das flores monóclinas, que são hermafroditas, vejam bem, então nós temos plantas monóicas, espécies monóicas, monóclinas, que são aquelas que têm flores hermafroditas no mesmo indivíduo. Então vejam bem,
Todas as flores desse indivíduo têm gineceu e androceu. E nós temos, por outro lado, espécies dioicas. Espécies dioicas geralmente têm indivíduos que só produzem flores unissexuais masculinas ou só produzem flores unissexuais femininas, né? Então dá para diferenciar plantas fêmea, que só tem gineceu, flores com gineceu, e plantas macho, né, que só tem androceu. Então tem espécies que são monóicas, díclinas, tem espécies que são monóicas, monóclinas, e tem espécies que são dioicas. E ainda tem espécies que têm de tudo, como o caso do mamão. Só para dar um exemplo para vocês aqui. O caso do mamão é muito interessante. Vocês já ouviram falar em mamão, pé de mamão macho, pé de mamão fêmea, mamão de corda? Então, o mamão ele pode ser dioico, então tem indivíduos que só produzem flores masculinas, né? Inclusive o chá da folha de mamão macho é utilizado aí em algumas enfermidades, né? Mas um pé de mamão macho nunca vai dar mamão. Por quê? Porque ele não tem gineceu, não tem óvulo, né? Não tem ovário, então não tem como produzir fruto, né? Mas ele produz grão de pólen para fecundar outros pés de mamão. Nós temos pés de mamão fêmea, que só produzem flores femininas, que têm apenas gineceu. Para um pé de mamão fêmea produzir mamão, ela precisa receber grão de pólen de outro pé de mamão. Tá? Mas o mamão ele também tem tanto monóicas díclinas, que é o mamão de corda, interessante, que ele no mesmo cacho de flores ele produz flores masculinas na parte superior e flores femininas na parte inferior, ou seja, aí fica aquele pendão onde estavam as flores masculinas, que obviamente não vão se desenvolver em fruto, mas quando as flores femininas são fecundadas, elas se desenvolvem em fruto. Então uma parte do cabo dele não desenvolve frutos, porque eram flores masculinas, a outra parte onde estavam as flores femininas se desenvolve em frutos. E temos também os pés de mamão hermafroditas, que são monóicos monóclinos, né, que tem flores hermafroditas. Ou seja, o mamão é uma espécie que a gente vê todos esses exemplos de estratégias e disposição aí sexual numa única espécie, só para vocês terem um exemplo. E tem uma brincadeira, uma piada também interessante, que é sobre o araticum, a pinha, fruta do conde. Alguém aqui já comeu fruta do conde? Ou já ouviu falar? Todo mundo já ouviu falar, né? E se aprende da fruta sobre esse nome, né? Mas, na verdade, a espécie das anonas, como as anonáceas, como a fruta do conde, a pinha, o araticum, o manrolo, elas na verdade, são espécies dioicas. Portanto, não é o conde que dá fruto, é a condessa. Tem pé macho e pé fêmea. Então, só dá para produzir fruto o pé fêmea. Né? Então, na verdade, é a fruta da condessa, nesse caso. É uma piada, mas, na verdade, também uma constatação ali da diversidade sexual ali nessas espécies. Então, a pinha, a araticum, a panã, né? a condessa, né? Que produzem frutos nessa família, já que são espécies dioicas, o macho não tem como produzir fruto. Agora relembrando aqui então a morfologia dos verticilos reprodutivos, o androceu, que é a parte masculina, é o conjunto de estames. O estame é formado por filete, o cabinho dele, conectivo, que é um tecido que conecta o filete à antera. E dentro da antera é onde ocorre meiose, né? E formam, portanto, são produzidos grãos de pólen. Tá? Grãos de pólen, como a gente já falou, ele tem 2 núcleos reprodutivos, né? 2 células espermáticas, haploides internamente, uma camada de exina, que então ele é bem protegido contra dessecação. Um grão de pólen pode durar milhares de anos, né? Inclusive por causa dessa proteção, né, que ela tem externa de exina.
E quem trabalha com apicultura também consegue recolher grãos de pólen que as abelhas carregam, né, para suas colmeias e caixas, né, e os grãos de pólen, inclusive, são comestíveis, né, que vêm aí em lojas de produtos apícolas, né, é um alimento funcional, interessante, terapêutico. O estudo do Androceu também quanto à fusão de suas peças, a união dos estames. O Androceu pode ser gamostemone, quando os estames têm filetes colados uns aos outros, formando tubos, como a gente vê às vezes no caso da flor de hibisco, do quiabo, das malváceas de modo geral. Ou o gineceu pode ser dialistemone, quando os estames estão soltos, com os filetes independentes. E o gineceu é o conjunto de carpelos. Para a gente é fundamental o estudo do gineceu, porque aprender sobre o gineceu é compreender o processo de formação dos frutos. É a base para o entendimento da morfologia dos frutos e sementes, uma vez que é a partir dos ovários que se desenvolvem os frutos. E tá aí as partes do gineceu. Ele pode ter uma morfologia variada, né? O ovário geralmente é essa parte basal, né, geralmente arredondada, mas nesse desenho aqui, por exemplo, olha só, ele já é um ovário mais alongado. Interessante, por exemplo, na família das leguminosas, que produzem frutos do tipo legume, que tem aquele formato de vagem, né, os ovários das flores já vêm com aquele formatinho que vai dar origem ao fruto. É muito interessante isso, né. Tem esse pescoção aqui, né, que é o tubo por onde penetrará o tubo polínico, que é chamado estilete, e o estigma, que é a abertura, né, a parte superior, a abertura desse tubo por onde pousa o grão de pólen, que depois, no processo de fecundação, vai penetrar pelo estilete, empurrando ali as células espermáticas para dentro do ovário. O gineceu sempre está em contato direto com o receptáculo. E aí a posição do ovário a gente também pode classificar como um ovário súpero, quando ele está acima do receptáculo, no caso aqui da letra A e B dessas imagens, né? O ovário pode ser tido como semi-ínfero, quando ele está parcialmente enterrado nos tecidos do receptáculo, e o ovário pode ser ínfero, quando ele está totalmente enterrado, vejam aqui, ó, protegido, envolto pelos tecidos do receptáculo, ou seja, apenas com o estilete e o estigma, né, expostos. E também a gente pode classificar o gineceu quanto ao número e à fusão dos seus carpelos. Então nós temos gineceu monocarpelar. Então o gineceu monocarpelar tem apenas um único ovário, tá? E um único carpelo. O gineceu dialicarpelar tem 2 ou mais ovários separados em vários pistilos, ok? Pistilo é cada uma dessas garrafinhas, né? Então, o gineceu dialicarpelar, ele tem vários ovários com ovários separados, né? Beleza? Como o exemplo aqui da imagem que a gente está vendo. Então, vocês aí já vamos associando com os frutos. Então, o gineceu dialicarpelar vai dar origem a frutos, como, por exemplo, uma amora, né, subdivididos em vários frutílios. Cada frutílio daquele era um ovário. Vamos falar sobre isso na aula que vem. E o gineceu gamocarpelar é um gineceu que tem 2 ou mais carpelos, 2 ou mais ovários, fundidos, colados em uma estrutura única. Olha que interessante, esse desenho aqui mostra como se fosse um ovário único, que na verdade são 3 ovários fundidos, mas tem 3 estiletes e 3 estigmas, né, separados. Mas quando a gente corta, se a gente cortar esse aqui ao meio, vocês esperam que ele esteja subdividido em quantas partes? Em 3 partes, né? Ou seja, são 3 ovários fundidos entre si. E aí a gente já imagina que tipo de fruto tem subdivisões internas. Olha que legal, a laranja então é derivada de um gineceu gamocarpelar.
o tomate também é um fruto derivado de um gineceu gamocarpelar. Então, na aula que vem a gente vai avançar sobre isso, mas por isso que eu disse que entender o gineceu é fundamental para entender os tipos de fruto que eles dão origem na frente, né? Então, olha aí as diferentes formas de se classificar o gineceu. Quanto ao número de carpelos, aqui no caso, a primeira imagem mostra um gineceu unicarpelar ou monocarpelar. Aqui nas outras, 3 exemplos de gineceu tricarpelares, ou seja, com 3 carpelos. Nesse primeiro caso aqui, ele é dialicarpelar, então os ovários são separados entre si, os estiletes e estigmas separados entre si. Nesse terceiro caso aqui, já mostra um gineceu tricarpelar gamocarpelar, ou seja, olha só, o ovário é fundido, então está com subdivisões internas. Já nesse caso aqui, ele também é gamocarpelar, mas ele não tem subdivisões internas, tem apenas um lóculo. Lóculos são espaços internos dentro do ovário. Então, olha só, esse primeiro caso é um gineceu unicarpelar, dialicarpelar, no segundo caso, tricarpelar, dialicarpelar, unilocular, cada carpelo um único lóculo. Então, mostrando para vocês aqui como é que é essa brincadeira de classificação e descrição de gineceu, tá? Não é óbvio, a minha ideia não é que vocês fiquem memorizando esse tipo de coisa, mas que conheçam a nomenclatura e ao observar, né, ao destrinchar, ao tentar descrever uma flor, vocês sejam capazes de identificar essas diferenças e saber recorrer, por exemplo, a uma literatura especializada, como aquele livro de botânica e organografia, que a partir dele, observando um material vegetal na sua frente, você descreve todo e qualquer órgão vegetal em sua morfologia. Aí, no gineceu também a gente pode classificar ele quanto aos tipos de placentação. Placentação, no caso dos vegetais, a placenta é onde os óvulos se fixam no ovário, beleza? Nos tecidos do ovário. Então a placenta é exatamente essa conexão, né, ali do ovário com os óvulos, como que os óvulos estão fixos, agarrados ali. E tem diferentes tipos de placentação. Pode ser parietal, ou seja, quando os óvulos estão presos nas paredes do ovário, esse caso A aqui. Então, placentação parietal, óvulos na parede do ovário. Exemplo, a gente vê isso muito nos pimentões, né? Caso B aqui, placentação axial, no caso de um ovário plurilocular. Por exemplo, um tomate com 3 lóculos, né? Um gineceu gamocarpelar, 4 ovários fundidos, e a placentação no eixo principal, axial. No caso da laranja, também é um exemplo de limões, né? E aqui um exemplo de placentação central livre. Então, sem septos, divisões entre os ovários internos, geralmente tem uma coluna central onde estão placentadas as sementes. E nas flores a gente também pode encontrar estruturas secretoras, quase sempre associadas aos processos de polinização, atração e recompensa de polinizadores, né? Então nós temos nectários florais que podem ocorrer no cálice, né? Vejam aqui um exemplo de um nectário extrafloral num cálice, numa sépala, né? Quando a gente olha próximo ao microscópio, a gente vê que os nectários são, na verdade, são trechos da epiderme recobertos por células secretoras ali de produtos açucarados, né? Funcionam então como atrativos de polinizadores. Aqui, na flor de Banisteriopsis, exemplo também de nectários bem visíveis, né, na base de cada pétala, né? Em algumas flores a gente pode encontrar também estruturas secretoras que a gente chama de osmóforos. Osmóforos nada mais são do que epidermes recobertas por células secretoras de óleos essenciais, aromáticas. Também funcionam nos processos de atração de polinizadores, né? A gente encontra em várias orquídeas e flores que têm aromas muito fortes, pode saber que tem ali
alguns trechos dessa epiderme das pétalas recobertas aí por essas células secretoras chamadas osmóforos. E como eu falei, né, existem vários tipos vários síndromes de polinização, e as flores, a morfologia das flores, ela sempre é adaptada, ela é coerente, ela coevoluiu com diferentes espécies de animais. Então, geralmente, por exemplo, espécies são polinizadas por mariposas ou borboletas, geralmente não tem pétalas por mariposas ou morcegos, ou seja, animais noturnos. Elas não têm pétalas vibrantes, geralmente elas investem em outras estratégias de atração desses polinizadores, seja por meio de néctar ou por meio de aromas. Já, por exemplo, espécies polinizadas por pássaros ou borboletas, geralmente têm cores mais vibrantes. As borboletas, as espécies polinizadas por borboletas, geralmente têm a corola em tubo, porque a borboleta tem o aparelho bucal como se fosse uma tromba, né? Espécies polinizadas por aves geralmente tem uma corola um pouco mais robusta, né, para suportar, né, às vezes a visita dessas aves. Espécies polinizadas por abelhas geralmente tem padrões ali de coloração que o olho das abelhas às vezes consegue detectar, mas o nosso não. Então, enfim, todas as flores são extremamente adaptadas às espécies que as visitam e polinizam. Então, claro, é um exemplo clássico aí essa relação das flores da polinização, de coevolução entre espécies vegetais e animais. E aí, falando um pouco agora sobre inflorescências. O que são inflorescências? Inflorescências são conjuntos de flores. Então, muitas vezes, as flores não ocorrem isoladamente, elas ocorrem em conjunto, né? E tem vários tipos de inflorescência, como a imagem já mostra aqui. Eu vou mostrar para vocês alguns exemplos. A gente pode classificar as inflorescências como indefinidas ou racemosas. Então, inflorescências racemosas são aquelas em que, vejam nessa imagem, eu coloquei os números mostrando a ordem de abertura das flores nessa inflorescência. Então, as inflorescências racemosas, geralmente elas têm as flores basais se abrem primeiro que as flores apicais. Então, ou seja, elas têm abertura de baixo para cima, né? Ou seja, as últimas flores a abrir são as apicais, né? No caso das inflorescências definidas ou inflorescências cimosas, é o contrário. A primeira flor a se abrir é a mais extrema, mais apical. Então ela abre de fora para dentro, ou seja, de cima para baixo, né? Então, na sequência, vão abrindo as flores mais internas. E aí, a gente separa os diferentes tipos de inflorescências racemosas e inflorescências cimosas. Primeiro, eu vou mostrar aqui alguns exemplos de inflorescências racemosas. Tá? Como exemplos, aqui nós temos espiga. A espiga é quando nós temos um eixo principal e flores sésseis, ou seja, flores sem pedúnculo. A espiga se diferencia do cacho por isso. O cacho também tem um eixo principal, mas tem flores pedunculadas. Tá? Corimbo. O corimbo, os pecíolos das flores têm tamanhos diferentes, mas eles se alinham, né, na parte superior. Né? Aqui nós temos as umbelas. As umbelas, vamos dizer, fazem um formato típico de guarda-chuva, né? Também só que os pecíolos têm tamanhos semelhantes, né? Eles se ramificam no mesmo ponto, né? O capítulo, nós vamos ver aqui para frente, temos também a panícula, que é um cacho composto, e as inflorescências podem ser compostas, uma umbela de umbelas, ou seja, uma umbela composta, um corimbo de corimbos, né? E assim por diante. Vou só mostrar alguns exemplos para vocês. Aqui um exemplo de cacho, né, da Cibipiruna, um cacho de flores, vai dar origem depois a um cacho de frutos. Né? Aqui a diferença entre cacho e espiga. No caso de espiga, as flores são sésseis, no caso de cachos, as flores são pedunculadas. Então, olha aqui uma espiga de flores do trigo que vai dar origem a uma espiga também, né, de grãos ali, de sementes e frutos secos, indehiscentes.
Aqui no caso, a espiguilha, também tem espiguilhas, que são cachos de espigas. Aqui o exemplo do corimbo, que a gente vê no lantana, que é o cambará, conhecido aí como cambará, e outras, né? Outro exemplo aqui de espiga é essa inflorescência da cannabis, né? Que é a droga vegetal dessa espécie, onde estão concentrados os princípios ativos, é exatamente em sua inflorescência. A gente vê muitas vezes o desenho da folha e tal, as pessoas confundem, mas na verdade a parte utilizada dessa planta para fins terapêuticos é a inflorescência, o conjunto de flores no ápice de cada ramo, né? Lembrando que também é uma planta alimentar, né? Suas sementes podem ser usadas na alimentação, e também fibra, né? Muito pode ser utilizado para fazer fibra, papel de alta qualidade, né? Uma planta de múltiplas funções aí na história da humanidade. Aqui um exemplo de umbela, que a gente vê tipicamente na família Apiácea. Famílias geralmente são visitadas por abelhas. A inflorescência aí que a gente vê na salsinha, aí, ó, na mil folhas. E os capítulos são um capítulo à parte, né? Quem nunca viu aí um girassol, uma margarida, uma calêndula, enfim, essas plantas que a gente olha para essas estruturas e chama de flor. A gente fala a flor do girassol, a flor da margarida, quando na verdade aquilo não é uma flor, é uma inflorescência, é um conjunto de flores que se chama capítulo. Quando a gente olha mais de perto, vocês percebam que naquele miolo, individualmente, é cheio de florzinhas. E olha como que o capítulo se estrutura. Ele tem flores externas, que possuem lígula, que na verdade é uma corola com 3 ou 4 pétalas fundidas, formando uma língua mesmo, né? Que são as flores externas do capítulo, e temos as flores internas, que são flores tubulares, vejam bem. As flores internas são tubulares, geralmente são hermafroditas ou femininas, né, ou unissexuais femininas, são as que vão desenvolver os frutos. E as flores externas ou são estéreis ou às vezes são hermafroditas ou masculinas, né, a partir delas, que usam essa lígula como estratégia de atração de polinizadores. Então vejam, flores tubulares na parte interna, o receptáculo dos capítulos varia, pode ser globoso, como a gente vê aqui nessa imagem à direita, né, um capítulo globoso, ou pode ser em forma de prato, né, como no caso do girassol ou das margaridas. Então, quando você olhar para um girassol agora, para uma margarida, você vai ver que aquilo não é uma flor, é um conjunto de flores, é uma inflorescência chamada capítulo. Então tá aí o girassol, né, com as suas flores tubulares internas e flores ligulares externas, né, um grande conjunto de flores. Girassol também é utilizado aí, uma planta, né, que pode ser utilizada na alimentação, tanto a semente comestível, e essas lígulas, as pétalas das flores externas do girassol também são comestíveis. Aí outros exemplos de plantas dessa família Asterácea. Então vocês vendo também esse padrão de inflorescência, que é o capítulo, vocês já sabem que estão vendo uma planta da família Asterácea, né? Exemplo aí a camomila, calêndula, né? Mostrando aí seus capítulos. Outro tipo de inflorescência racemosa é a espádice. A espádice é essa inflorescência que tem como característica uma espata, que é essa estrutura grande aqui, que tem um copo de leite, por exemplo, né? Vocês já viram essa flor chamada copo de leite? A espata, ela não é uma pétala, ela é uma folha modificada que precede essa inflorescência. Então a espata é uma bráctea, ela é uma flor, é uma folha adaptada que precede a inflorescência, mas que compõe esse órgão reprodutivo. E aí a espádice, então, internamente tem esse eixo principal onde flores sésseis, sem cálice e sem corola, né, se dispõem. Isso é típico da família Arácea.
E nós temos também as inflorescências cimosas, que eu vou também mostrar alguns exemplos aqui para vocês, como o monocásio, aqui que a gente vê. Notem como as flores vão se abrindo, né, de fora para dentro, e alguns outros tipos especiais de inflorescências, como o ciátio. No caso do ciátio, a gente vê aqui no bico de papagaio e no bougainville, notem que elas têm brácteas coloridas. Então as brácteas são folhas que precedem as flores, que chamam a atenção. No caso do bico de papagaio, tem brácteas vermelhas, vibrantes. No caso do bougainville, as brácteas podem variar a cor. E as flores geralmente são aclamídeas ou monoclamídeas, pouco chamativas. No caso do bico de papagaio, as flores são aclamídeas, não tem nem pétala nem sépala. No caso das flores do bougainville, elas têm até um cálice, uma corola pouco chamativa, né, branquinha. E para encaminhando já para o final do nosso papo de hoje, falar um pouco sobre as flores usadas na alimentação e também na fitoterapia. Tá? Então vejam bem, há algumas flores que a gente consome aí, né, que são alimentares, como o brócolis e a couve-flor. Tá aí. O nome da couve-flor não mente, né? É uma flor. Mas, ou mais, né? Na verdade não é uma flor. A couve-flor é um conjunto de flores. Então é uma inflorescência. Do mesmo jeito que o brócolis, quando você pega aquela estrutura, você pode observar que são várias flores. Outra flor usada na alimentação é a alcaparra. Quem já viu alcaparras aí sendo utilizadas às vezes acompanhando peixes, né? A alcaparra geralmente vem vendida, comercializada em conserva, né? Ela nada mais é do que um botão floral. Aqui nessa imagem, no canto superior esquerdo da tela, mostra uma alcaparra com a flor aberta, mas aqui ao lado um botão floral, a flor antes de abrir. O botão floral é a flor em processo de desenvolvimento. Então pega-se aqueles botões florais, coloca na conserva e ela é comestível dessa forma. Se vocês um dia pegarem uma alcaparra, forem destrinchando ela com o garfo, com a faca, devagarzinho, vocês vão conseguir ver todas as partes da flor ali internamente. Outros exemplos aí, o manjericão, mostrando essa corola típica de uma corola ligulada da família Labiatae, né? Que bonita. As flores também são comestíveis aí, também podem ser utilizadas no preparo de temperos. A gente às vezes utiliza só a folha e despreza as flores, né? Mas pode utilizar as flores também. Mesma coisa o agrião aí, que as folhas são comestíveis. Se tiver flor, eu já vi muita gente pegando e descartando as flores, mas a gente come tudo junto, né? A alcaparra aí que eu já mostrei para vocês, com a flor aberta e ela ali com o botão floral em conserva. Essa flor é a flor de capuchinha ou chaguinha, uma planta nativa dos Andes. É muito interessante, utilizada aí na alimentação. Ela é interessante que ela tem vários sabores em uma só. Ela tem o doce, porque ela tem um nectário, que eu vou mostrar aqui para vocês, que é o cálcar. Vejam só que interessante essa estrutura, né, que ela tem, como se fosse esse capuz aqui, que contém um néctar internamente. Essa parte é docinha. Ela tem o cálice azedinho, as pétalas levemente picantes, muito gostosa a flor de capuchinha. E nessa imagem aqui vocês veem o desenvolvimento completo dessa flor, desde o botão floral se abrindo, né? Então a flor em antese, ou seja, sua abertura máxima, e depois pós-antese as pétalas vão secando e as demais partes florais vão caindo, né? Secando, caindo, restando a produção do fruto, né? A partir do ovário. E olha como é que fica bonita aí uma salada de capuchinha, na qual as folhas também são comestíveis, tá? Pétalas de rosa também utilizadas tanto na terapia, na fitoterapia, né? Tem usos medicinais, mas também podem ser utilizados aí na alimentação, né? Mas obviamente não utilizem jamais pétalas de rosa de floricultura para se alimentar, viu? Porque geralmente elas vêm carregadas de agrotóxicos.
né? Só se for roseira do quintal mesmo. Aí essa planta do borago tem sido muito utilizada aí também em saladinhas e tal. Ela não tem muito gosto não, mas é bonita, né? Com essa coloração azul. Uma flor comestível. Assim como as flores de calêndula, tem pétalas comestíveis e também é utilizado na fitoterapia, né, para afecções cutâneas, né, na pele. Essa flor linda, maravilhosa, vocês já devem ter visto por aí, né, chamada de amor perfeito. Ela também é comestível, pode ser utilizada aí na alimentação. O trevinho, né, que a gente fala muito da folha dele, do formato característico e tal, e a florzinha dele também é comestível, azedinha, gostosinha. As flores de hibisco também são comestíveis, seja do hibisco rosa sinensis, que é esse que a gente vê muito na arborização urbana, em jardins, né? Esse hibisco é comestível, tanto as pétalas na salada, quanto também para o preparo do chá, né? Lembrando que às vezes tem problema de pressão alta, talvez não é muito recomendável. E tem esse outro hibisco que estou mostrando aqui no canto direito da tela de vocês, mais perto de mim aqui, que é chamado de vinagreira, o hibisco sabdarifa, que no Maranhão, por exemplo, se faz o arroz de cuchá típico com esse hibisco. Aqui na nossa região a gente encontra ele sendo vendido na feira da agricultura familiar com o nome de groselha, né? O hibisco sabdarifa ou vinagreira. O cravo da Índia, que é também usado na fitoterapia, pode ser usado como repelente de insetos, usado também na alimentação, né, por causa de seus aromas. O cravo, vocês olhem para ele, o que é aquilo, né, gente? É um botão floral. Olha aqui a flor do cravo aberta no pé, nessa imagem mostrando para vocês. Antes da flor abrir, ela é um botãozinho floral. A gente colhe ela antes, né, da antese floral e deixa secar, né? Então, esse aqui é o cravo da Índia que a gente utiliza aí. A abóbora, ou também as abobrinhas, dão flores comestíveis. Quem já comeu em alguns lugares é chamado inclusive de cambuquira. Você pega uma flor de abóbora aqui, ela vai murchando um pouquinho, o pessoal faz ela empanadinha e faz um tira-gosto aí chamado cambuquira, ou pode ser comida apenas refogada, a flor de abóbora. Isso, então fica aí a dica. Óbvio que se você for fazer uma cambuquira aí para comer, né, é bom você selecionar as abóboras, as flores macho, né? Porque se você comer a flor, você evita, às vezes, se for flor com gineceu, você vai evitar o desenvolvimento de um possível fruto, né? E esse aqui é um exemplo do condimento mais caro do mundo por peso, que é o saffron, é um açafrão indiano. Então vocês viram na aula de raízes e caules, eu mostrei a cúrcuma, que é um açafrão da terra, né, que é um rizoma. E esse aqui também leva o nome popular de açafrão, né, mais conhecido em inglês como saffron. Ele nada mais é do que o estilete e os estigmas dessa flor maravilhosa aqui, essa flor muito linda. Então você imagina, de uma flor você tira 3 estiletes e estigmas. E aí ele vem na forma desses fiapinhos, esses cabelinhos que na verdade são os estiletes e estigmas. Um punhadinho disso é muito caro, por isso que no peso considerando aí seu valor por peso, é o condimento mais caro do mundo, esse açafrão indiano aí, saffron. A alcachofra também é um exemplo de uma inflorescência que a gente consome, vejam bem, aqui as brácteas, também antes dela abrir, né? O brócolis, que eu já falei, a couve-flor, outro exemplo de inflorescência, o jasmim, né, também pode fazer um chá medicinal, né, combate a depressão, ajuda a tratar problemas relativos ao útero e ovários, né, então é um chá muito utilizado aí pelos povos orientais, chineses e árabes, algumas plantas, outras medicinais, né, como o gerânio, né, que também tem um poder cicatrizante. A flor de hibisco, já mencionei aí, está na moda, né, o chá da flor de hibisco.
gente pagando caro em flor de hibisco aí, em vez de se você plantar um pezinho de hibisco, você tira suas próprias flores, né? E algumas flores também podem ter substâncias psicoativas ou até mesmo tóxicas, como é o caso aí da trombeta, né, dos gêneros Brugmansia e Datura. A família Solanaceae tem algumas espécies bem fortes aí, com princípios ativos e substâncias até tóxicas nesse caso, né? Mas que, dependendo de questões de dosagem, podem ser utilizadas para determinadas enfermidades. Quem quiser ver mais sobre isso, tinha até um pequeno documentário na internet chamado Da Figueira do Diabo, falando de experiências de uso medicinal terapêutico com as trombetas, né? Ou seja, sabendo preparar e em doses que não causam toxicidade ou, né, alterações psicoativas muito fortes. E outro exemplo aqui também é a Morning Glory, Pomeia purpúrea, essa flor maravilhosa, que era uma flor sagrada para os maias, né, que a partir, exatamente pelo que a flor representava, fazia-se um uso ritual de suas sementes. Né. Então, mostrei vários exemplos, falamos aí hoje principalmente sobre a diversidade morfológica, classificação das partes das flores. Espero que vocês tenham gostado e agradeço aí a todo mundo, e na próxima semana a gente chega com a aula de frutos e sementes. Então é isso, pessoal. Valeu aí, grande abraço e até a próxima.